de tarde, começo de noite. Nós estamos aqui começando o mês de outubro, primeiro dia do mês de outubro, e neste mês tem uma comemoração muito especial para todos nós, o Dia das Crianças, dia 12 de outubro. E nós queremos falar um pouco sobre a importância da criança dentro do plano de Deus. Todos nós já fomos crianças. Até o ancião de 100 anos um dia já foi uma criança. E todos nós temos lembranças e experiências da nossa infância que vão servir para a vida toda. A Bíblia Sagrada nos traz muitas lições e muitas recomendações justamente para a criança, justamente sabendo que aquilo que acontece na infância terá repercussão na vida adulta. Isso quer dizer que as experiências boas ou más que tivemos na infância, elas determinarão nosso destino? Não, nós não estamos amarrados a essas experiências. Existem pessoas que tiveram uma infância terrível, difícil, complicada mesmo, mas nem por isso se tornaram adultos traumatizados, violentos, antissociais. E por outro lado, existem pessoas que tiveram uma infância que nós poderíamos dizer muito abençoada e crescendo se tornaram adultos que não se mostraram o melhor dos exemplos. A Bíblia Sagrada nos fala no livro de Provérbios 3 lições muito importantes para as crianças de todas as épocas. E todas 3 falam de quê? Da disciplina e da educação. Provérbios 22:6. Muito conhecido de todos os cristãos. Educa ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 23, versículo 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, nem por isso ela morrerá. E finalmente Provérbios 29:15. A vara e a repreensão trazem sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Veja que todos esses versículos eles trazem a mesma lição. A criança precisa ser ensinada. Ela não pode ser deixada a si mesma. Isso nos mostra que a tendência do ser humano, deixado a si mesmo, não é de se tornar uma boa pessoa. Pelo contrário, o pecado que já trazemos em nossos corações ao nascer, ele só vai se desenvolver mais ao longo da vida. E se nós não tivermos a disciplina, os limites, a boa educação, nós nos tornaremos adultos muito ruins, péssimos mesmo. Isso não é apenas uma teoria. É a prática que nós vemos no mundo que nos cerca. Veja que para onde nós observamos, para onde nós olharmos em todas as classes sociais, países, locais, épocas, nós vemos adultos extremamente antissociais. Adultos com seus corações cheios de egoísmo, de maldade, de corrupção. O que é isso? São pessoas que não tiveram a devida educação, não tiveram sempre os limites e a disciplina quando eram crianças, embora os pais tentassem. E isso se torna mais evidente na época em que vivemos. Uma época em que os valores morais cristãos estão sendo cada dia mais atacados, colocados em xeque, em que a imposição de limites, a aplicação de disciplina à criança, ao adolescente também, o que a gente fala que serve para o adolescente também, porque é alguém que já saiu da infância, mas ainda não se tornou adulto. Então tudo isso está sendo contestado pelo mundo em que vivemos. A tônica do mundo que nos cerca é dizer: deixe a criança viver como ela quiser, deixe ela criar o seu próprio caminho, deixe ela entregue a si mesmo. É isso que o mundo que nos cerca está a ensinar. Mas a Bíblia nos mostra que essa é a receita certa para o desastre. E é o desastre que nós estamos vendo. O mundo que nos cerca está comprovando tudo que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos hoje uma geração de adultos tão complicada, tão difícil, justamente por causa dessa aplicação das lições do mundo que nos cerca. Os princípios bíblicos, que são cada vez mais rejeitados pela sociedade atual,
eles estão justamente mostrando o quanto são necessários. Porque se eles fossem aplicados, o mundo não estaria tão ruim quanto nós vemos. As crianças, infelizmente, dependem dos pais para tudo. Então, se os pais, quando a gente fala pais, é pais responsáveis, não apenas os pais biológicos, mas as pessoas adultas que são responsáveis pela educação, pela criação desses menores. Então, as crianças, se os pais não orarem, vigiarem, não procurarem ter uma vida realmente reta diante de Deus, eles vão trazer sofrimento para si mesmos e para as crianças ao seu redor. A gente observa um exemplo disso na Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo 16, quando homens que tinham se rebelado, homens adultos, Coré, Datã e Abirão, eles haviam se rebelado contra Moisés, contestaram a liderança de Moisés. Então Deus interveio naquilo. A Bíblia nos relata que aqueles homens com suas famílias e suas crianças, menciona aqui na Bíblia explicitamente as crianças, ficaram à porta das suas tendas, das suas barracas, para encarar o juízo de Deus. E o juízo de Deus veio sobre eles na forma de um terremoto. A terra se abriu e engoliu todas aquelas pessoas. Não foram apenas os adultos, mas até as crianças pereceram pelo pecado dos seus pais. Então veja que se nós pais não tivermos uma vida reta diante de Deus, as nossas crianças irão sofrer com isso. E é o que a gente infelizmente observa, muitas crianças sofrendo na sua infância as consequências, os resultados das más ações, das más decisões dos seus pais. Infelizmente isso acontece. Nós vemos também na Bíblia Sagrada pessoas que encarnaram as táticas do adversário, do inimigo, contra as crianças. O inimigo das nossas almas sabe que se ele atacar os valores cristãos na infância, será bem difícil de reverter isso numa vida adulta. Então nós temos aqui dois personagens que encarnaram essas estratégias. O primeiro deles é bem conhecido, o faraó do Êxodo. O faraó que foi enfrentado por Moisés lá no Egito. A Bíblia nos relata que após muitos anos vivendo em harmonia, em paz com os egípcios, se levantou um novo rei, um novo faraó. E ele endureceu as leis, as regras contra os israelitas. Porém, mesmo com toda a escravidão que ele colocava sobre as costas deles, eles continuavam a se multiplicar, a se tornar numerosos. Então, Faraó bota uma lei, uma ordem, para que as crianças israelitas que fossem nascendo, se fossem meninos, deveriam ser mortos, deveriam ser afogados, lançados no rio e preservados somente as meninas. Veja então que essa estratégia de Faraó para tentar de alguma maneira prejudicar as crianças do povo israelita, elas atravessaram séculos. E lá em Atos dos Apóstolos nós vemos o diácono Estevão falando um resumo da história do povo de Israel. Ele fez menção a esse episódio quando ele fala: Faraó, usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos antepassados, a ponto de fazê-los rejeitar suas crianças, para que assim eles não se multiplicassem. Isso aqui fala, essa multiplicação, fala no sentido populacional, que é interessante nós observarmos, abrirmos um parêntese, porque existe uma determinada taxa de natalidade. Você sabia disso? Existe uma quantidade mínima de filhos para que um povo, uma sociedade se mantenha estável, para que ele se mantenha numeroso o suficiente para não diminuir demais. Assim como todo grupo, todo povo brasileiro, americano, europeu, tem uma taxa de natalidade, de nascimentos, tem também uma taxa de mortalidade, de falecimentos. Se uma for muito maior do que a outra, vai dar um desequilíbrio. E o que nós estamos observando nos dias de hoje? As sociedades, como nós diríamos, ocidentais, como Europa,
Estados Unidos, Brasil, elas estão diminuindo cada vez mais a quantidade de filhos. Claro, hoje em dia você ainda encontra pessoas que têm 5, 7, 10 filhos, mas isso é cada vez mais raro. Muitos casais já não têm filhos, nenhum, ou tem no máximo um. Essa taxa de natalidade das culturas ocidentais, ela vem diminuindo cada vez mais. E os especialistas nessa área, eles dizem mais ou menos o seguinte, que daqui a 2 décadas aproximadamente, essas sociedades vão acabar entrando em colapso, porque elas não terão população suficiente para manter a sua cultura. Ou seja, vai continuar nascendo crianças, mas numa quantidade insuficiente para que aquela cultura, para que aquela sociedade se mantenha. Enquanto isso, você observa as culturas orientais, a taxa de natalidade delas só faz aumentar, principalmente aquelas que têm como sua base o islamismo. E isso nós estamos vendo a cada dia o islamismo crescer e prosperar no mundo inteiro. Então é algo que nós cristãos temos que pensar, temos que parar para pensar e observar com muito cuidado. Essa multiplicação que fala aqui em Atos 7,19 também tem a ver com a multiplicação espiritual. Ou seja, nossa fé, nossas crenças, nossas doutrinas cristãs, elas estão se multiplicando nas novas gerações? Porque se daqui a 10, 20, 30 anos, 40 anos, muitos cristãos que hoje vivem já vão ter partido para a glória. E aí, quem é que vai continuar pregando a sua fé, o seu evangelho, a sua doutrina? Por isso, em boa hora, veio uma campanha pela nossa CADB, Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, com o seguinte lema, com o seguinte tema: meus filhos e netos terão a mesma fé que eu tenho. É um incentivo para que as famílias procurem inculcar, ou seja, colocar na cuca, colocar na cabeça das futuras gerações os seus valores cristãos. Caso contrário, nós veremos a mesma situação que já é observada em países como a Europa, em que aquela geração de cristãos antiga partiu para a glória e a nova geração, seus filhos e netos, não herdaram a mesma fé. E com isso, a religião cristã na Europa decai a cada dia mais. Muitas igrejas, ministérios, catedrais enormes fecharam suas portas, foram transformadas em prédios de apartamentos, bares, cabarés ou até mesmo mesquitas. Então essa estratégia do inimigo contra as nossas crianças é algo que a gente não vai sentir do dia para a noite, mas vamos sentir nas próximas gerações. Outro que nós vemos usando as estratégias do inimigo contra as crianças é o rei Herodes, o famoso rei Herodes da matança dos inocentes em Belém. Na ânsia de matar Jesus, matar o rei que tinha nascido, ele manda matar todas as crianças da cidade de Belém, da Judéia, e os seus arredores, as suas vilas, suas localidades em volta. Portanto, aqui a gente observa essa matança física, apontando para o que nós vemos nos dias de hoje, principalmente com a proliferação da cultura abortista, a cultura do aborto, a cultura que é contra a vida, a cultura que é chamada de livre escolha da mulher, meu corpo, minhas regras. Nós ouvimos muito isso por aí. Então, os Herodes de hoje estão se multiplicando. Há muitos e muitos Herodes espalhados pelo mundo, travestidos de políticos, estudiosos, especialistas em reprodução familiar e outros títulos aí complicados que nada mais são do que disfarces. Disfarces para quê? Para pregar essa cultura do aborto, para facilitar as leis abortistas. Aqui no Brasil nós temos visto muitos e muitos parlamentares e políticos aí investindo com força, batendo pesado nisso, querendo assim a descriminalização total, a liberação total do aborto,
como se fosse uma cirurgia muito simples, algo que você não está ali tirando a vida de ninguém, quando na verdade você está tirando uma vida, você está matando uma vida que está se formando. Mesmo que ainda não tenha todo o formato de um ser humano, mas ali já é um ser humano na sua essência que está crescendo, sendo gerado a cada dia. Nós temos visto nesta semana, por exemplo, as notícias sobre um padre católico que, alguns anos atrás, ele procurou convencer uma pessoa a não abortar, uma das fiéis da sua região a não abortar, e por isso ele foi processado. A sua sentença saiu condenando e chegou até agora o STF, o Supremo Tribunal Federal, condenado a pagar uma indenização por chamar de abortista aqueles que pregavam o aborto, por simplesmente dizer o que era a realidade. Então veja que em vez de nós termos, ao mesmo tempo que nós estamos aí vendo pessoas lutando pela liberação, pela descriminalização total do aborto, nós estamos vendo pessoas lutando, o sistema lutando para criminalizar quem fala contra o aborto. Olha só. Vemos então aí essas estratégias do maligno contra as crianças, para impedir que umas nasçam e para impedir que outras se desenvolvam de acordo com a fé cristã, fazendo com que se tornem adultos problemáticos, afastados de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Mas Jesus também falou sobre isso quando os seus discípulos disputavam quem seria o maior no reino dos céus. Uma passagem bem conhecida da Bíblia, mencionada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E Jesus pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e fala: se vocês não se converterem, não se fizerem como crianças, de jeito nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E Jesus ainda fala algo que é preocupante, e poucos atentam para isso. Aquele que escandalizar ou afastar um destes pequeninos que creem em mim. Olha, Jesus está falando o quê? As crianças que creem em mim. Jesus está dizendo: quem afastar de mim uma dessas crianças que acredita em mim, era melhor, fala Jesus assim de uma maneira bem forte, era melhor que pendurasse ao pescoço uma grande pedra e se afundasse na profundeza do mar. Jesus está dizendo contra as pessoas que procuram afastar as crianças da fé cristã. E tem muita gente assim. Às vezes, começando pelos próprios pais, que não querem que seus filhos leiam a Bíblia, leiam bons livros evangélicos, assistam filmes cristãos, não querem que seus filhos vão à igreja, vão à escola dominical. São pessoas que estão escandalizando esses pequeninos que creem em mim. Depois, quando aquela criança se desenvolver sem a fé em Cristo, sem o amor a Deus, sem o amor ao próximo, trazendo problemas para os seus pais, para a sociedade, aí vão reclamar. Aí tem gente que vai se perguntar: mas meu Deus, onde foi que eu errei? Foi lá atrás, lá na infância. E Jesus está lançando como que aqui um castigo, uma maldição contra aqueles que afastam as crianças da fé em Cristo Jesus. Nós vemos também muitos com o título de educadores por aí, nas mais diversas instâncias, ensinando as crianças: olha, a Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro de conto de fadas, não tem nada de interessante nela, vamos aprender outras coisas. E começam a ensinar para as crianças valores anticristãos, valores que não estão na palavra de Deus. Para essas pessoas, a palavra de Jesus continua muito atual. Era melhor você pendurar uma pedra no pescoço e se jogar no mar, porque o seu castigo será tanto nesta vida quanto na eternidade. Portanto, nós cristãos precisamos acordar pelas nossas crianças, despertar por causa delas. Como estamos cuidando delas? Como estamos lhes ensinando o caminho da verdade? As congregações, as igrejas precisam atentar cada vez mais para as suas crianças. Então, que essa possa ser a nossa meditação neste dia e que o Senhor possa nos ajudar a estarmos orando e vigiando por todas as nossas crianças.